Fala galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar uma plataforma profissional de notícias e informações financeiras, o Broadcast. Já vou compartilhar aqui a minha tela e o que tem de interessante nessa plataforma. Em primeiro lugar, já vou adiantar que é caro, tá? Eu pago provavelmente quase uns 5 mil reais de custo mensal nisso aqui por mês. Ah, Carmine, isso é muito caro. Sim, mas é um serviço profissional. Precisa disso para operar? Para empresas, sim. Para pessoas físicas, você que opera na sua casa, no seu quarto ou no seu pequeno home office, não, né? Aqui no meu caso tem bastante utilidade, porque eu uso para pesquisa. Então, o Broadcast, ele é um serviço de streaming de dados, ele manda os dados de cotações, mas muito mais do que isso. Na verdade, o maior diferencial do Broadcast é o serviço de cobertura de notícias e o banco de dados de empresas, tanto de capital aberto, que são empresas listadas na Bolsa de Valores, como de capital fechado, que são grandes empresas, mas que podem entrar na Bolsa de Valores. Existe um mercado muito grande de M&A, né, que são fusões e aquisições, que roda nesse mercado de empresas de capital fechado, inclusive a parte de private equity, de investimento em startups, e a gente consegue ter esses dados aqui para entender os movimentos, possíveis fusões, se antecipar, né, empresas que estão em fase, por exemplo, de pré-IPO, e principalmente as empresas que já são listadas na Bolsa de Valores, que têm seus dados públicos e a gente consegue acompanhar. Essa tela que vocês estão vendo é um raio-x da área de ações, então tem aqui o resumo de algumas cotações, aqui a notícia principal, tudo que vai acontecendo, por exemplo, quando tem 2 tracinhos é a fala de alguém, aqui no caso do ministro Guedes, e aí vai sendo transcrito em tempo real o que ele está falando em algum lugar que ele esteja fazendo um discurso. Então sempre pessoas relevantes do meio político e econômico, tem jornalista espalhado no Brasil inteiro, principalmente em Brasília. Antes da pandemia eles ficavam dentro do Congresso, acompanhavam as sessões e ficavam transcrevendo o que saía de relevante para o mercado financeiro. Por isso que de vez em quando acontece algum movimento muito brusco no preço, né, e a gente vê no gráfico, e aí quando você vai ver, alguns minutos depois sai nos sites mais comuns, né, mais baratinhos de notícias, tal notícia saiu no Broadcast, ou saiu no Valor Pro, ou saiu no Bloomberg, né? Só que Bloomberg é mais de mercado internacional, no Brasil não reflete tanto. Aqui no Brasil quem domina esse serviço é o Broadcast e o Valor Pro, que é uma outra empresa ligada ao Grupo Globo, né? E Broadcast ligado à Agência Estado lá do Grupo de São Paulo. A gente pode ter acesso a cotações do mundo inteiro aqui. A gente tem aqui, por exemplo, no menu de notícias, cadernos políticos. Eu posso segmentar só por notícias políticas, acompanhar a pauta do Congresso, ver o que está saindo de top news em relação a notícias em geral ou notícias políticas, né? Tem os 2 top news aqui. Tem colunistas específicos, tem o Broadcast TV, onde tem algumas entrevistas e algumas matérias, inclusive sobre agronegócios, sobre a parte de gestão. A gente vê aqui algumas entrevistas com alguns gestores de grandes fundos, e por aí vai. Aqui na parte de análise, que é o que eu comentei com vocês, então tem projeções para empresas, tem a parte de análise fundamentalista, que é baseado na análise dos dados, né, divulgados das empresas, balanços, demonstrações de resultados. Então, capital aberto, empresas listadas na bolsa; capital fechado, empresas não listadas na bolsa, mas empresas relevantes, né, privadas, que têm um porte que seja significativo para o mercado financeiro acompanhar. Então, eu consigo aqui fazer toda a pesquisa de ações, é só digitar o nome da empresa, qualquer uma que eu digitar aqui vai aparecer os dados. Os últimos anos aqui de demonstrações contábeis, eu posso entrar no detalhe, ver notícias segmentadas por isso, ver os indicadores aqui financeiros, abrir o demonstração contábil, enfim, fazer tudo o que eu quiser em termos de análise fundamentalista. Tem research de algumas casas aqui, a gente vê, por exemplo, Banco Votorantim, Eleven, Elite, Guide, Concor, Mirai Asset e por aí vai. O que mais que temos aqui? Sim, isso aqui é legal, consenso de ações. É o mapa dos analistas cadastrados e aí a opinião deles sobre ações, cobertura, se
É para comprar, vender, manter, sair da carteira, né? Tem a metodologia declarada aqui. No caderno político a gente tem bastante coisa, ó, análise política, que são colunas especiais com uma análise mais detalhada. Detalhe, isso aqui é 24/7, né, esse serviço, então funciona o tempo inteiro, né, nunca para isso aqui, inclusive final de semana. Temos aqui no menu de ações, que era o menu que eu já estava, a cobertura total, podemos ver por índices, por exemplo, o Dow Jones, Internacional, FTSE é o índice da Inglaterra, Nasdaq, por aí vai. Vários indicadores, ó, taxas do Banco Central, podemos, aqui ó, eu tenho taxas do Banco Central não só do Brasil, ó, praticamente todos os países do mundo, então posso acompanhar aqui as políticas monetárias, né, no Brasil, fora do Brasil, a parte aqui de Américas, Ásia e Oceania. Se eu clicar, eu vou ter um painel mais amplo, onde eu tenho mais detalhes aqui sobre todos os tipos de taxas de juros, ó, pré, pós, fixadas, taxas indexadas à inflação. E, cara, isso aqui é um poço sem fim. Você vai clicando, vai aparecendo mais informação para você. Nós temos também a parte de moedas, onde temos aqui, ó, criptomoedas, temos spot, que são os mercados, né, tradicionais ali de FX, Forex, né? Então os pares dólar australiano contra o dólar americano, franco suíço contra o dólar americano, euro contra o dólar americano e por aí vai, mas tem até os exóticos, então a gente tem tudo aqui cotado. Temos aqui a parte de commodities também, então ó, setor agrícola, a gente pode puxar um raio-x de commodity, então olha só como que é interessante, ó, gasolina, Harbor, etanol, aqui é o barril de petróleo leve, o crude light steel, WTI, petróleo um pouco mais intermediário, temos Brent, todos os tipos aqui, ó, ouro, prata, cobre, platina, boi gordo, café arábica, arroz em casca, tudo isso, soja, milho, tudo que é commodity, né, no Brasil e no mundo temos acesso. Mercado de renda fixa, todas as taxas, CDS, taxas futuras, swaps, curvas de juros, tudo isso nós temos aqui. E aqui é interessante, ó, fundos de investimentos, né, tem mais de 20 mil fundos de investimentos no Brasil. Alguns são conhecidos, mas tem muitos que não são conhecidos da maioria. A gente tem bastante coisa aqui, dá para comparar os fundos de investimento. Por isso que quando eu critico, né, o rendimento de alguns fundos de investimento, eu não critico por uma opinião vazia, né? Eu vejo e acompanho a performance que eles entregam e a maioria é muito ineficiente, né? Essa que é a verdade. E várias ferramentas aqui de operações, se você quiser, você pode rotear e operar direto por aqui. Eu não opero, prefiro operar por outras plataformas, né? Ele funciona melhor para mim como um banco de dados para fazer pesquisa. E aí eu quero mostrar um detalhe aqui bem interessante para vocês. Ele tem várias planilhas e eu gosto bastante dessa planilha aqui do Broadcast. Ela é integrada com a plataforma e ela puxa os dados em DDE e em RTD e me dá a variação e a divisão por tamanho de variação de todas as ações de acordo com os índices. Então eu vou explicar aqui, ó. Por exemplo, eu escolho o índice que eu quero monitorar. Ibovespa, BDR, IBRA, IBXL, IBXX, qualquer índice da bolsa. Aí eu tô aqui no Ibovespa. Aí eu escolho qual é a variação que eu quero monitorar. O VaR é o VaR do dia, a variação do dia. Então ela já faz aqui inteligentemente para mim a separação, ó. Essa coluna do meio são as ações que hoje estão entre menos 1 e mais 1%, na média, né? É a coluna central. E aí tem um totalizador aqui, das 84 ações que compõem o índice Bovespa, hoje nós temos 44 ações oscilando entre menos 1 e mais 1, ou seja, no meio, tá? Praticamente ali metade do índice Bovespa tá no 0 a 0. Né? Aí temos 12 ações entre menos 2 e menos 1 de queda. E por que que essas aqui estão destacadas? Aqui de vermelhinho mais intenso, Petro 34, Magalu e Vale. Vale, por sinal, caindo aqui, ó, 4,5% hoje. Porque eu posso destacar 8 ações aqui, então eu costumo destacar as 8 ações que têm o maior peso percentualmente falando no índice Bovespa. Petro 3, 4, Vale 3, BBDC 4, Itube 4, B3, SA 3,
a Ambev 3 e MGLU 3, né? Magazine Luiza, Ambev, a própria ação da Bolsa B3, Itaú, Bradesco, Vale e Petrobras. E aí, olha o detalhe, ele ordena aqui para mim, em ordem alfabética, traz todas as empresas com valor último, fechamento e a variação. E isso aqui que é interessante. Ó, vamos lá. Aqui tem um totalizador de 45 ações em baixa, 38 em alta. Então é como se tivesse meio a meio. E temos aqui o resultado do Ibov no dia, ó, 115 mil pontos. O Ibovespa, o que ele é isso? Ele é o preço de cada ação multiplicado na proporção que a ação pertence ao índice. E aí dá essa média aqui. Então isso aqui é como se fosse R$ 115.733 necessários para comprar uma unidade de cada ação dessa. Essa aqui é a conta. Se eu puxar uma variação aqui, por exemplo, no ano, eu vou ver o quanto o Ibov rendeu ou perdeu somente em 2021. Olha só, estamos de janeiro de 2021 para cá, estamos com uma queda de 2,81% no Ibovespa, ou seja, não subiu, né? Não foi para lugar nenhum. Aqui temos as ações que estão em queda acumulada, inclusive bastante ações com queda de mais de 4%, mas no ano é uma queda pequena, sutil, né? Mas aí depende de cada uma. Temos aqui com cada de 13%, 10%, 25%, por exemplo, Magazine Luiza e B3 já caíram 25% esse ano, né? Do início do ano para cá. Então é um setor que está pesando ali. E Vale, né, tá aqui na alta, Ambev na alta ainda, mais alta sutil. Tirando a Vale, que está com uma alta acumulada de 20% no ano, a Ambev está só com 6%. E Petro, tadinha, 2% só de alta acumulado no ano, já está devolvendo tudo. Agora olha o detalhe, vamos puxar um VaR aqui de 2 anos, 16% só. É por isso que quando vocês me veem criticando o investimento direto em ações, seja em índice, fundo de índice, carteira de Ibovespa, BOVA11, essa é a minha crítica. O Brasil, por ser um país em desenvolvimento, ele tem uma bolsa de valores muito cíclica, né? Algumas ações pontualmente vão crescer, mas na média anda de lado, passa por momentos de expansão, momentos de retração. E qual é a chance de você realmente acertar quais são as ações que vão crescer? É pouco. Por mais que você faça análise, tem muitos cenários que acontecem no Brasil que tornam difícil você acertar, né, uma projeção de longo prazo para uma ação. Qual é a solução? Você fazer operações com prazo menor, focando só em alocação do seu dinheiro. Então, momentaneamente, você vai colocar o seu dinheiro numa ação, não só visando o crescimento da ação, mas para usar ela como garantia para vender, por exemplo, opção de compra, que é uma operação que pode te dar 3, 4, 5%, né, fazendo essa operação aí em um mês, por exemplo. E se você contar com o exercício da ação, que seria a realização de mais lucro, essa taxa ainda aumenta. Ou você nem aloca o seu dinheiro em ações, simplesmente deixa ele na conta ou num título de renda fixa e usa como garantia para vender opções de venda de ações ao qual você assume o risco de ter que comprar ela momentaneamente. Entendeu que a palavra momentaneamente é importante? Né? Nunca definitivamente. O objetivo final não é investir em ações, é momentaneamente alocar o seu dinheiro nessas ações ou simplesmente em garantia para vender opções de vendas para que você possa gerar rendimentos mensais. Esse é o segredo do sucesso como investidor. Você ter rendimentos mensais que você mesmo faz no mercado de opções utilizando dinheiro, renda fixa como garantia ou ações como garantias. Vai nessa dica. Se você ficou aqui até agora, não deixe de dar um like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e principalmente compartilhar esse vídeo. É uma forma de ajudar a espalhar esse conhecimento, ajudar no crescimento do canal e principalmente retribuir aí por um vídeo aí com uma informação tão legal para vocês. Grande abraço e te vejo no próximo conteúdo.